Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Tudo bem com a sua família? Bom, espero que sim. Chegamos ao fim dessa série expositiva das 7 cartas da Igreja da Ásia, ou as 7 igrejas do Apocalipse, como você quiser chamar. E hoje nós vamos falar da Igreja de Laodiceia, essa que é tão famosa pelas duras críticas. E hoje nós vamos entender um pouco da mensagem da Igreja de Laodiceia. Obviamente que é uma igreja que não tem elogios, somente críticas, mas vamos tentar aprender com os erros de Laodiceia. E antes disso eu quero convidar a você, se você não baixou ainda, acredito que você já tenha baixado, mas se não baixou, baixar o aplicativo do Zoom. Pastor, para quê? Para acompanhar daqui a pouco a EBD Kids, que já foi transmitida domingo passado pela tia Michele, e hoje nós também vamos transmitir às 11 horas, após esse ensino, pela EBD Kids, um estudo para as crianças. E aí você precisa acompanhar o seu filho, prepara papel, prepara caneta, prepara canetinha, prepara os materiais que a tia Michele sempre usa aí, e vai ser uma bênção. Não deixe de participar, porque Deus vai também edificar o seu filho. Primeiro você, agora, daqui a pouco seu filho, tá bom? Ele também é importante. O ensino para ele também é importante. Então, não deixe de participar, tá bom? Hoje nossa leitura vai se concentrar em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Igreja de Laodiceia, tá bom? Vamos para a nossa última aula desse estudo. Apocalipse 3, versículo 14. Acompanhe comigo. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz, olha a apresentação que a gente falou semana passada para Filadélfia. Como é que ele falou semana passada para Filadélfia? Santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. Agora olha como ele se apresenta para essa igreja. Isto diz o Amém. O Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Aí ele começa. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, também não é quente. Tomara, oxalá, tomara, quem dera, que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, que de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírios, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos que amo. Sê, pois, zeloso, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, estou batendo, abri a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Como de praxe, vamos primeiro fazer um apanhado da história da cidade, porque a história da cidade tem muito a ver com a mensagem que a cidade vai receber. Ou melhor, a mensagem tem muito a ver com a história da cidade. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da região, tá? Ela era localizada ao lado da cidade de Éfeso, lembra que era a cidade mais quente comercialmente, Éfeso, e tornaram a cidade mais bem movimentada, comercialmente falando.
Sua localização ficava nas grandes rotas comerciais, ali entre a estrada de Pérgamo e Sardes, e cruzava o leste a oeste. Outra estrada que cruzava a Laodiceia ia para o ocidente, até o porto de Mileto, em Éfeso. Essa mesma estrada conduzia ao Planalto Central e dali para a Síria. Várias indústrias surgiram ali. Os 3 principais setores comerciais de Laodiceia, e que faziam uma das mais opulentas cidades da Ásia Menor, eram estes. Primeiro, Laodiceia se tornou a cidade bancária. Tá? William Hendricks diz que ali era o lar dos milionários. Tá? Laodiceia era o banco do mundo. Era uma espécie de Nova York. Tá? Era uma espécie de bolsa de Nova York. Em Laodiceia era a moeda mais forte. Em Laodiceia você tinha a cidade dos milionários. Ali você tinha pessoas muito ricas, muitos milionárias, muito cheias da grana, da bufunfa, do dinheiro. Tá? Hendricks vai dizer que era o lar dos milionários. A cidade contava com 3 teatros, uma pista de corrida, sua pujança era notória. Tá? Segundo, a Laodiceia superava Sardes na fábrica de lã. Você lembra que Sardes, eu falei de Sardes, que Sardes fabricava lã, e o Senhor fala que Sardes tinha veste suja. Tá? E Laodiceia supera. Então, dentro de Laodiceia você tem uma fabricação de lã. Por quê? A lã de Laodiceia era uma lã rara, era uma lã preta, lustrosa, era exportada para todo mundo. Então, além de você ter um comércio muito forte ali em Laodiceia, você tinha o comércio sendo exportado, essa lã sendo exportada para todo mundo, sendo exportada para todo o mundo antigo, para toda a cidade da Ásia. Tá? Então, Laodiceia era uma espécie de exportador de lã. Tá? A lã preta, lustrosa, era exportada para todo mundo, antigo. E ele se orgulhava dessa fabricação de roupa que tinha. Terceiro, primeiro, banco do mundo. Segundo, exportava lã para todo mundo, uma lã rara, preta, lustrosa. Terceiro, Laodiceia era uma espécie de centro oftalmológico, ou seja, ali você tinha os grandes oftalmologistas, você tinha grandes colírios, você tinha fábrica de colírios, além de você ter grandes centros oftalmológicos, você tinha médicos oftalmologistas, você tinha clínica oftalmologista especializada que recebia gente de todo o mundo antigo, que vinha de todas as rotas que eu falei aqui, essa rota do Ocidente, de Pérgamo, de Sardes, cruzava Mileto, vinham procurar. A gente tem que lembrar que nós estamos vivendo aqui, estamos falando de uma época onde a medicina não era muito avançada, então qualquer cidade que se destacava um pouco mais, que se destacava um pouco melhor dentro da medicina, tinha uma grande procura dentro dessa cidade tão arcaica que era o mundo antigo. Então, Laodiceia era muito procurada pelos seus centros oftalmológicos, pelos seus médicos oftalmologistas, pelo colírio que vendia para os olhos, era um colírio especial, eles vendiam o colírio, seus colírios eram procurados por todo mundo antigo, e eles se orgulhavam de ser fabricante desse unguento medicinal para os olhos. Então, Laodiceia era também o centro das águas térmicas, quarto lugar aí, tá? Primeiro, Laodiceia tinha, estou recapitulando para você entender, Laodiceia tinha, e se orgulhava disso, de ser o banco do mundo, tá? A cidade dos milionários. Depois, Laodiceia exportava muito lã preta e lustrosa. Depois, Laodiceia se orgulhava muito do ser centro oftalmológico do mundo. Tá? E depois, Laodiceia se orgulhava muito também das suas águas térmicas, das suas águas mornas. Tá? Laodiceia era o centro das águas térmicas. A região era formada por 3 cidades, Colosso, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficava a fonte das águas frias. Já em Hierápolis ficava...
Pensei que era aqui YouTube. Em Herápolis havia uma fonte de água quente que em seu curso sobre o Planalto tornava morna. E nesta condição fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Herápolis como as águas frias de Colosso eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. Presta atenção. Você tinha Herápolis, você tinha Colosso, dentro de Laodiceia, tá? Lá em Herápolis havia uma fonte de água quente e em Colosso você tinha uma fonte de águas frias. A água de Herápolis, que era quente, quando ela ia fazer o seu curso para o Planalto, ela ficava morna, obviamente. Ela saía quente, pelando, e ficava morna no percurso. Tá? Nessa condição, ela fluía para as fontes, para os rochedos, tá? E as águas de Laodiceia, para beber, se tornavam intragáveis, porque elas vinham morna. Então, você não podia pegar uma água da bica, por exemplo, e beber, porque causava vômito, causava náuseas. Então, você tinha que deixar aquela água esfriar, deixar cair a temperatura, para que você pudesse consumir aquelas águas. Ela recusou-se. Aí o que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que o Senhor diz que vomitaria, tá, a Laodiceia. Então é uma menção, a gente vai falar mais na frente, a essas águas mornas que causava vômito. Tá? Laodiceia era tão poderosa, tão rica, tão pujante, que depois que ela teve um terremoto no ano 61, ela se recusou a receber ajuda das demais cidades para se reconstruir. Ela tinha uma economia tão forte que ela se reconstruiu depois do terremoto sozinha. Tá? Então vamos lá. Como é que o Senhor se apresenta à igreja de Laodiceia? Ele diz assim, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o amém. Solta aí, o amém. Por que ele fala o amém? Amém, a gente usa para terminar a oração, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, amém. Amém é uma espécie de selo. Amém é uma espécie de assim seja. Quando ele fala amém, ele está dizendo, está selado, está confirmado, está assinado. Eu sou a assinatura, eu sou a confirmação, tá? Se você abrir a Bíblia em Isaías 65, versículo 16, abra por favor comigo, Isaías 65, versículo 16, amém, você vai ver, é um termo hebraico, que significa verdade, tá? A variação pode ser dita como assim seja ou é assim ou assim seja, está confirmado, concordo, amém quer dizer com isso, assim seja, concordo, é assim. É uma palavra hebraica que quer dizer verdade. Isaías 65, 16 diz, de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade. No Deus, amém. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Pode substituir essa palavra verdade por amém. O Deus do amém. O Deus do assim seja. O Deus do com certeza. Tá? Então, é tirado daqui. Para a gente aparece verdade, mas no hebraico está amém. O Deus do amém, o Deus da verdade. Essa palavra pode ser uma afirmação, é assim, ou assim seja, e era usada na liturgia judaica como afirmação de fé, ou na validade ou veracidade da mensagem, que era lida ou proferida no Senhor, proferida. O Senhor estava se apresentando como o amém, porque ele é uma personificação da verdade. O Senhor é a própria verdade. Tudo que diz de uma tudo que ele diz é de uma precisão singular e será cumprido. O Senhor não fica assim, eu acho, será que vai acontecer? Tem um hino aí que está cantando muito na rádio e ele fala mais ou menos assim, o hino, né? Eu não vou cantar, ele fala mais ou menos assim, eu ia te abençoar, mas como eu vi que você não está merecendo, eu decidi não te abençoar. E aí no meio do caminho eu estava chegando com a sua bênção. E vi que você pecou, voltei. Gente, isso não existe. O Senhor sabe o futuro. O Senhor sabe o que vai acontecer. O Senhor sabe de tudo. Ele é onipresente. Ele está no passado, presente e futuro.
Tá? Então, ele não fala com dúvida, ele fala com precisão. Ele é o amém, ele é a verdade, ele é o singular, ele é o correto, ele é o verdadeiro. Vamos lá. Aí ele fala, então, rapidinho, então amém implica em certeza, veracidade, sinceridade. Entendeu? Nas palavras de Steven Lewis, significa verdade, veracidade daquilo que se fala. Depois o Senhor se apresenta como testemunha fiel. Então ele diz, põe para mim. Ele fala, amém, a testemunha fiel. Ó, a testemunha fiel e verdadeira. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, Laodiceia, eu sou testemunha do que você faz. Eu sou testemunha do que você vive, de onde você habita, do que você faz, do que você vai fazer, do que você deixa de fazer. Eu sou a testemunha. Eu acho legal, lá em Malaquias, se não me falha, Malaquias 2,14, se não me falha a memória, Malaquias 2,14, o Senhor fala, se não me engano, não é 2,14 não. Isso, 2,14. Põe para mim, por favor. Põe aí, ó. E dizes, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Sabe o que ele está dizendo? Para os sacerdotes daquela época, que queriam abandonar suas esposas por uma novinha e tal. O Senhor diz, eu sou testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Sabe o que ele está dizendo? Os seus padrinhos de casamento, pode ser 30, ainda mais hoje que está, né? Hoje está demais, né? Hoje é 40 padrinhos. No casamento demora mais entrando no padrinho do que a noiva. Né? E aí, ele diz, os teus 50 padrinhos, teus 40 padrinhos, eles, depois que acaba o casamento, eles vão embora. Eles saem de cena. Alguns morrem, outros falecem, outros viajam. Mas eu sou testemunha, rapaz. Eu estava lá no dia que você falou sim para essa mulher. Eu estava lá no dia que essa mulher falou sim para você. E que ela era nova, você ainda era novinho. Você ainda era garoto. Agora você está querendo trocar ela. Mas eu sou testemunha. Eu estava lá. Deus é a única testemunha do casamento que nunca vai embora. Que Ele está sempre contigo. Amém? Então ele está dizendo para Laodiceia, eu sei mais de você do que você mesmo. Eu conheço, meu Deus, eu conheço mais você do que mesmo você se conhece. Eu sou testemunha. Eu vi quando tu estava sozinho. Eu vi quando você foi dormir. Eu vi quando você acordou. Eu vi quando você fez o que fez e achou que ninguém estava vendo, mas eu estava lá. Os meus olhos não fecham. É isso que ele está dizendo para Laodiceia. Testemunha. E ele vai dizer lá na frente, o que ele vai dizer? Ele vai demonstrar conhecimento de causa, gente. É isso ou não é? Ele vai falar o que para Laodiceia? Tu diz que tu é rica, mas tu é pobre, miserável, segue nu. Ele está dizendo, Laodiceia, você acha que se conhece. Eu sou testemunha fiel. Eu conheço você mais do que você mesmo. Tu é pobre, miserável, cego e nu. E por último, ele se apresenta como Criador. O princípio, põe aí para mim. Por último, ele se apresenta como Criador. Ele diz, testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação aqui não nos remete à criação de Cristo, gente. Porque quando alguém fala assim, ele é o princípio da criação de Deus, aí fala assim, não, então Cristo foi criado. Não é isso. Tá? Ou Cristo como a primeira criatura, também não é isso. Essa ideia de Cristo como a primeira criação de Deus vai se difundir no século II por Sabélio e ficou conhecida como sabelianismo, tá? E mais tarde ganhou mais propagação por Ário, que afirmava, você deve já ter ouvido falar do arianismo, de Ário, que afirmava a mesma loucura e ficou conhecido como arianismo. Portanto, o que Cristo quis dizer como princípio da criação de Deus é que nele, por intermédio dele, para ele foram criadas todas as coisas. O termo traduzido por princípio que quer dizer fonte, origem. Então olha aqui, quando ele fala,
o princípio da criação de Deus, ele não está falando que Cristo foi a primeira criação de Deus. Quando ele fala em Apocalipse 3, versículo aí 14, que ele é o princípio da criação de Deus, ele não está falando que ele foi o primeiro a ser criado por Deus, ou que ele é a primeira criação que Deus criou. Não, ele está dizendo que ele é a origem, que ele é a fonte de tudo que Deus criou. Ele é o verbo do grego, o verbo do grego quer dizer logos, ele é o logos da criação de Deus, ele é aquele que tudo por ele foi criado, para ele, através dele, por ele. Não quer dizer que ele foi criado, mas que ele criou. Tá, gente? Então, não pense quando ele fala que ele é o princípio da criação de Deus, o primeiro da criação de Deus, é a origem, a fonte, o cerne de tudo sai dele, tudo vem dele, tudo é por ele, e glória a Deus por isso. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos avançar. Críticas. Como já falamos, o Senhor não achou pontos positivos, nessa igreja. É o contrário de Filadélfia. Em Filadélfia, Deus não achou ponto negativo, gritante, obviamente. Tá? Só beber uma água aqui, gente. O Senhor não achou ponto gritante. Tá? Já aqui em Laodiceia, o Senhor não achou pontos positivos. Nenhum sequer. Você imagina você receber uma carta de Deus que não tem um elogio. No meio, gente, isso aqui que a gente tem que frisar. No meio de 6 igrejas que ao menos um elogio recebeu de Jesus. E essa, elogio nenhum recebeu. Então vamos lá. Já falamos disso. O Steven Lilson nos leva a pensar como deve ter sido o impacto dessa igreja ao receber a sua carta e as comparando com as demais. Por que ele fala isso? Porque a gente tem que entender que quando foi mandada as cartas, não foi mandada a carta uma para uma. Não, foi mandado o livro de Apocalipse para cada igreja, uma cópia para cada igreja. Então, a igreja de Laodiceia teve acesso à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna pôde ler a carta da igreja de Laodiceia. E assim vai indo. Então, você imagina o cara abrir uma carta e ver que todas as igrejas teve elogio, mas ela não. Isso é terrível. Vamos lá. Eu sei, aí versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa altura você já está pensando naquela ideia que eu falei da água morna, que se você bebe lá na cidade de Hierápolis, e você bebia e você vomitava, tá? Você vê que a mensagem se comunica com a cultura e com a geografia. Aí ele fala assim, o Senhor, eu sei, tu não és morno, não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor, gente, é sabedor que essa região era composta de 3 cidades de águas de temperaturas diferentes. Tá? Ele sabia que as águas de Colosso eram frias e, portanto, terapêutica. Ele sabia que as águas de Hierápolis eram quentes e também muito procurada por seus efeitos terapêuticos e medicinais. E que essas mesmas águas quentes desembocavam em Laodiceia por um aqueduto. Ele sabia de tudo isso. E que quando lá chegava já não estava mais quente, já estava morna. Ou seja, boa para banho, mas imprópria para consumo, causando náuseas, tá? Naqueles que insistiam em bebê-la, provocando ânsias de vômito. O Senhor fala com a igreja que seria melhor que eles fossem frias, igual à igreja de Colosso. Ou melhor, dizendo, as águas de Colosso. Porque as águas de Colosso eram frias, as águas de Hierápolis eram quentes. Então o Senhor está dizendo, o Senhor é fantástico, gente.
é fantástico. As águas de Colosso são frias, as águas de Herápolis são quentes. É melhor que você seja igual às águas de Colosso, Laodiceia, frias. Frias. O frio demonstra para todos a sua necessidade de ser aquecido. Qual, pastor? O senhor está mandando a igreja ser fria? Não. O senhor está mandando a igreja ser sincera. É melhor que você fosse frio, porque o frio vai querer se aquecer. Ora, presta atenção comigo. Se você está com frio, o que você faz? Coloca casaco. Se você está com frio, o que você faz? Se aquece, procura uma lareira, procura um aquecedor, liga o aquecedor do carro. Então quem tem ciência que está frio, se aquece. Quando ele fala para a igreja de Laodiceia, quisera que fosse frio, ele está dizendo, quisera que você reconhecesse a sua frieza. Quisera que você percebesse que você precisa ser aquecido, que o meu fogo precisa te pegar, que você precisa ter o teu coração aquecido como discípulo no caminho de Emaús, aquecido, mas como você é morno, você não sente necessidade de se aquecer, porque o morno, ele não está frio e nem está quente, tá? Então é isso que o Senhor está fazendo, uma leitura da cidade, que tinha água fria de um lado, água quente do outro, e água morna no meio. Então é melhor que você fosse frio igual às águas de Colosso. O problema de Laodiceia era o mesmo problema dos fariseus. A diferença, gente, deles para a igreja de Sardes é que aquela tinha um remanescente que buscava o fogo de Deus. Esta aqui não reconhece seu estado de mornidão. Isso é muito triste. E que precisa se posicionar. O Hernani de Lopes, citando Arthur Bronfeld, quase que enrola aqui, quase que eu falei em línguas estranhas, diz que é melhor um ateu declarado do que um membro incrédulo de uma igreja evangélica. Forte demais. É melhor um ateu declarado do que um membro incrédulo de uma igreja evangélica. Assim como as águas mornas provocavam ânsia de vômito naqueles que a bebiam, assim o Senhor declara que vomitaria aqueles irmãos por sua condição hipócrita. Estavam deixando, abre aspas, Deus doente, fecha aspas. Eles estavam deixando, abre aspas, Deus doente, fecha aspas. Carvalho Júnior tem uma mensagem que diz, a igreja que deixava Deus doente. Só vomita quem está passando mal. Só coloca para fora quem está com náuseas. Deus falou, vomitar-te-ei da minha boca, ou seja, vocês causaram desconforto em mim. Você imagina uma igreja causar desconforto em Deus? Era Laodiceia. O problema não é com a frieza e com a quentura, e sim com a indiferença. O frio está sempre demonstrando para todas suas condições e, portanto, abrindo espaço para um possível aquecimento. O quente só precisa se manter. Já o morno está no meio termo, tem letra na mente e ausência de fogo no coração. Pessoal, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda em casa, vocês entendam em casa. Comigo, nesse domingo. Não existe meio termo. O crente tem que se posicionar. O crente não pode ficar no meio do caminho. O crente precisa avançar. Ah, pastor, minha vida de oração é meio morna. Aquece a tua vida de oração. Minha vida de oração está fria. Aquece tua vida aquece tua vida fria. Não fique no meio termo. Não fique na janela. Quem está na janela morre. Quem está na janela cai. Não fique na janela. Não fique no meio termo. Aí o Senhor diz, aconselho-te que de mim, versículo 18, por favor. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio, para que veja. Vamos voltar para a história da cidade? Vamos voltar para a história da cidade. A cidade era conhecida, primeiro, como Banco Milionário, lembra disso? Ali era a casa dos milionários. Segundo, eu falei para você que se ufanava por ter uma fábrica de lã,
preta, rara e lustrosa. Terceiro, era uma cidade que tinha as suas fontes termais, tá? E que, terceiro, era uma cidade que tinha os seus oftalmologistas e vendia os seus colírios e exportava para todo mundo antigo. E quarto, era uma cidade que tinha suas fontes termais. Agora vamos para o texto que nós acabamos de ler. Aconselho de mim que compre ouro provado no fogo. Eles achavam-se ricos. Era o lugar dos milionários. Era a casa dos milionários. Era uma bolsa do Nova York do mundo antigo. Ali você tinha a Times Square do mundo antigo. Você tinha a moeda regendo o mundo. A casa dos milionários. Quando a cidade destruiu, eles não procuraram ninguém. Eles não quiseram ajuda de ninguém. E agora, em conexão com a cidade, o Senhor me vai e fala: aconselho que compre de mim ouros provados no fogo. Por quê? Porque tu é miserável, tu é pobre, cego e nu. O Senhor está dizendo o seguinte: você está achando que você é rico porque você tem dinheiro? É isso que o Senhor está dizendo para eles. Você está achando que você é rico porque tua conta no banco é pomposa? Você é pobre. Você lembra da passagem? Me falha agora a memória, gente. A passagem do homem rico que dizia: alma, come, bebe e folga. O mal daquele homem foi achar que dinheiro no bolso melhoraria a alma. E a gente aqui não está sendo contra dinheiro. Dinheiro é bom no bolso e não no coração. Repito, dinheiro é bom no bolso e não no coração. Repito de novo, dinheiro é bom no bolso e não no coração. Qual era o problema daquele homem lá de Lucas? É que ele dizia: alma, come, bebe e folga. Por que, alma? Porque você já tem um celeiro grande, você já tem riqueza. O mal de muita gente é confundir riquezas com alívio para a alma. É por isso que você tem muitos ricos se suicidando, tirando a sua vida. Artistas que acabam com a sua vida com as drogas. Olha essa artista americana, uma voz impecável, linda, M.N. House. A mulher que cantava como ninguém, uma voz bonita, se afundou nas drogas, se acabou no alcoolismo. Não adianta ter dinheiro, tem que ter paz de espírito, tem que ter vida com Deus. E Laodiceia, o Senhor diz: eu vou te dar um conselho, Laodiceia. Compra de mim ouro, porque aleluia! O teu ouro não vale nada. A tua moeda diante da minha não vale nada. Não vale nada. Eu tenho uns amigos, vou até indicá-los para a pastora Kézia, pastor Rogério, pastora Kézia. Eles são missionários na Índia e eles vivem muito tempo lá na Índia e agora estão no Brasil fazendo aqui um período aqui, contando as suas experiências na Índia, de perseguição e tudo mais. E eles falam que a moeda lá, que eu não me lembro agora qual é a moeda, equivale, uma moeda daquela, você tem 24 reais. Você imagina, o valor da moeda é quase zero. 24 reais, você compra, com 24 reais você compra não sei quantas moedas lá. Uma moeda aqui, R$1 aqui, tu compra 24 moedas lá, mais ou menos assim. A moeda é muito desvalorizada. É isso que eu estou dizendo para a Laodiceia. A tua moeda diante da minha não vale nada. Aconselho que compre de mim meu ouro, minha prata, para que te enriqueça. Ouro provado no fogo. Lembra das vestes que eles exportavam para o mundo todo? A lã? Aconselho que compre de mim vestes brancas, para que te vista. Ou seja, as suas vestes são lã e são pretas. Aí, em alusão à preta que eles vendiam, eu frisei bastante isso, a lã preta, que era rara, o Senhor diz: eu aconselho que compre de mim vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja, lembra do oftalmologista? Lembra dos olhos? E que unja os seus olhos com colírios, para que veja. Gente, é fantástico. Isso é fantástico demais. Você tem ouro, mas o teu ouro não te faz. Compra de mim. Você vende veste, mas as tuas vestes não te veste. A tua veste não te veste. Compra de mim. Você exporta colírio para o mundo todo, mas o colírio também não te satisfaz. Compra de mim. Isso é fantástico. Isso é fantástico.
O caso de Laodiceia era parecido. Perdão, assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Não, me confundi aqui na minha leitura. Falei daquela parábola, já falei aqui. Então o Senhor aconselha e diz que Laodiceia era pobre, miserável e segue nu. Em último lugar, Cristo oferece o colírio aos irmãos orgulhosos de Laodiceia. E o colírio fala desse orgulho, né? O orgulho nos olhos. O orgulho, a prepotência que eles tinham. Cara, você imagina, os caras chegavam diante do espelho, e dizia: grandioso és tu. Os caras eram soberbos. E que o Senhor nos livre da soberba. Porque a soberba, ela prediz a ruína. Ela precede a ruína. Aí ele fala assim, versículo 20, por favor. Antes de avançarmos para o 20, qual foram os conselhos? Compre ouro de mim, compre colírio de mim, compre veste de mim. Tu tem ouro, mas não te enriquece. Tem veste, mas não te veste. Tem colírio, mas não te faz enxergar. Compre de mim que tu vai enxergar. Tá? É uma alusão à cultura. Tem que ficar bem fixado isso. Vamos terminar aqui, vamos caminhando para o final. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Gente, eu já vi esse versículo ser muito usado para evangelizar, para falar para quem não é da igreja, né? O Senhor está na tua porta, abre a porta, deixa o Senhor entrar. Beleza, a gente pode até usar, mas o versículo aqui não está sendo usado para ímpio, não. Está sendo usado para a igreja. É uma igreja que, olha só, é uma igreja que o Senhor está dizendo: eu estou aqui fora, como é que é a igreja? Como é que é a igreja se eu estou do lado de fora? Tem vaga para o músico, tem vaga para o pastor, tem vaga para isso, mas eu que sou o Deus que tem que ser adorado. Em outras palavras, é um culto para ninguém, o culto daquela igreja. Porque quem tinha que ser cultuado era Deus, e Deus não está dentro da igreja. Imagina o Senhor estar do lado de fora da igreja. Gente, eu me arrepio só de pensar. Uma igreja que tem tudo, mas não tem Deus, ela não tem nada. Nunca deixe a presença de Deus do lado de fora. O Senhor está batendo na porta da igreja, você imagina? Que o Senhor nos livre disso. Às vezes somos crentes, adoradores, e o Senhor está fora da nossa vida. Não deixe o Senhor fora da sua vida. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Em Mateus 21 nós temos a entrada triunfal de Jesus. Eu sempre gosto de usar a entrada triunfal, porque Jesus está entrando em Mateus 21, na entrada triunfal. Ele está entrando, o templo está do lado, gente. Gente, olha para mim, o templo está do lado. E ele entra do lado de fora. Ele é aclamado na rua. Ele é aclamado na vila, e a igreja está vazia, que é o templo, está vazio, porque o templo, o nome já diz, templo de Herodes. O templo não é de Jesus, o templo é para Herodes. Então Jesus está lá na rua, porque lá na rua alguém está dizendo: Hosana ao rei, Hosana nas alturas, Maranata, ora vem seu Jesus. Lá fora as pessoas adoram a ele, então ele está do lado de fora e não está no templo. Que vergonhoso, que vergonhoso. E quando ele entra no templo, ele entra para quebrar tudo, todos os materiais de venda que estavam vendendo no templo. Então você pensa comigo, tinha um templo e Jesus está do lado de fora também. Mateus 21. Tá? O problema de Laodiceia era que eles eram mornos, orgulhosos, soberbos, e aí não tem como ter Cristo dentro de uma igreja dessa. Eles praticamente expulsaram Jesus de fora. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo: melhora a postura para eu entrar. Melhora o comportamento para eu entrar na tua vida. Não seja um crente de fachada. Não seja alguém de fachada, seja cristão de verdade. É isso que ele está dizendo. Ele estava na porta da igreja batendo. Ele fala que aquele que souber identificar a sua voz e abrir a porta, desfrutará de uma ceia com ele. Ceia fala de comunhão, gente. Observe você que é necessário o discernir a voz de quem bate.
A ovelha deve conhecer a voz de seu pastor. E que o problema de Laodiceia seja somente com os olhos, não com o ouvido. Ele queria ter comunhão com aquela igreja, e comunhão só é possível se o lado de dentro deixar ele entrar. Aleluia. Qual era o problema de Laodiceia? Colírios, olhos. E o Senhor está batendo. Por que ele está batendo? Porque se o problema é olho, eles não vão conseguir enxergar. Então, tomara que o problema seja só olho e não audição. Se você não está enxergando, pelo menos ouça Deus falar. É isso que ele está dizendo. Promessas. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Se isso não estivesse escrito na Bíblia, poderia soar como uma blasfêmia, né, gente? Porém, o Senhor aqui faz uma referência ao milênio, tá? Quando a igreja reinará com Cristo na terra por 1000 anos. Não é uma referência ao dividir a glória dele, tá? Quando ele fala assim, vai sentar comigo no meu trono. Apocalipse 3:22, quando ele fala, ao que vencer, lhe concederei que assente no meu trono. Não é uma referência à repartição de glória. Ele não está repartindo a sua glória com ninguém. É uma referência ao reino milenar de Cristo, quando ele vai reinar com a igreja, tá certo? E a igreja vai reinar com Cristo, tá? Vai julgar o mundo, vai julgar com Cristo, vai reinar com Cristo. É disso que ele está dizendo, tá? Sentar comigo no meu trono é reinar comigo no milênio. Tá? Não é uma referência de dividir glória, e sim que reinaremos com ele na terra por 1000 anos. E aí ele condiz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Observa que a melhor recompensa para Laodiceia, ele não falou de maná, ele não falou de coluna, ele não falou de nome, ele falou reinar comigo. Isso aí está dizendo? Laodiceia, tu tem ouro, tem prata, tem tudo, mas a melhor riqueza que você pode ter, ou poderá vir ter, é um dia reinar comigo. A melhor riqueza que você pode ter é ir para o céu para reinar com Cristo no milênio. Porque tudo isso aqui vai ficar. Tudo isso aqui fica para trás. E um dia entraremos nas mansões celestiais para encontrarmos e reinarmos com Cristo. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma conclusão geral, um apanhado geral de tudo que falamos até aqui. Cristo, através de seus anjos, pastores, vou falar olhando nos seus olhos, tem sempre uma mensagem para a sua igreja espalhada na face da terra. Por isso que ele sempre fala, o anjo, os pastores foram colocados aqui. Deus não deu igreja para pastor, Deus deu pastor para a igreja. Para quê? Porque só ele conhece a igreja. E ele precisa dar seus pastores para essa igreja. E só ele conhece como ninguém a conhece. Porque ele anda no meio da igreja. É um resumo que eu estou fazendo, a conclusão geral. E através dela, de andar no meio da igreja, através de estar no meio da igreja, é o que o mundo deve enxergar Cristo nela. Ele sabia que Éfeso... Gente, eu estou sentindo Deus aqui. Presta atenção. Jesus está no meio da igreja, como a gente estudou até aqui. E só através da igreja é que ele pode ser conhecido do mundo. O mundo pode conhecer ele através da igreja. Ele sabia que Éfeso tinha se tornado mecânica no serviço. Aleluia. E convida a tornar ao primeiro amor. Ele sabia da pobreza de Esmina, resultado de um confisco de seus bens, lembra? E não adoraram o imperador e tiveram seus bens confiscados. Ele sabia que onde Pérgamo habitava, tinha um trono de Satanás, e a encorajou. Ele sabia que Jezabel assolava a igreja de Tiatira, e fez uma demonstração contra o pecado e tolerância a Jezabel. Ele sabia que Sardes tinha aparência de que vivia, mas estava morno. Ele sabia de Filadélfia e dos seus 1001 terremotos, e prometeu fazer de Filadélfia, que era tão estável na terra, coluna no templo do meu Deus. Ele sabia
da vida morna de Laodiceia e as convidou a se posicionar. Ele continua no controle, sabedor de tudo da igreja. E assim como ele andava no meio da igreja e sabia da frieza de Éfeso no trabalho, deixar o primeiro amor, da pobreza de Esmirna, do trono de Satanás em Pérgamo, da Jezabel em Laodiceia, dos homens de vestes sujas em Sardes, do terremoto em Filadélfia e a porta aberta que eles precisavam, e da mornidão de Laodiceia. Ele também sabe de você. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre mim. Ele sabe tudo sobre nós. Nada fica oculto aos seus olhos. E ele está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que nesses 7 estudos, dado nesses 4 domingos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Para mim foi um prazer inenarrável poder passar esses domingos com você de manhã, falando da palavra de Deus. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Deixe no comentário aqui embaixo o que você achou desses estudos. Como é que esse estudo alcançou a sua família? Deixa a sua dúvida. Eu tenho olhado no YouTube. Eu posso responder as suas dúvidas aí embaixo. Tá bom? Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Eu quero agradecer a pessoa do pastor Rogério, que nos fez esse convite, e a pessoa da pastora Késia, que nos fez esse convite. A você que me deixou entrar os domingos na sua casa para poder fazer esse estudo maravilhoso e a gente poder aprender a palavra de Deus. Quero agradecer a toda a equipe que grava aqui. Deus abençoe vocês. Vocês são incansáveis na obra do Senhor. Que a boa mão de Deus possa estar sobre vocês. Vocês que têm se esforçado, se esmerado para que o povo tenha um bom conhecimento em casa. Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor. Não esqueça que após a nossa aula, você tem um encontro no Zoom com a tia Michele, um encontro Kids, tá? Que as crianças vão ter uma aula abençoada. Você foi edificado agora. Agora chegou a vez da tia Michele ter um recado, uma mensagem para passar para os seus pequenos. Tá bom? Pai, nós queremos te agradecer por esses estudos que nós demos. Queremos te agradecer porque o Senhor foi bom para conosco. Porque o Senhor esclareceu, abriu nossa mente para que nós pudéssemos aprender de Ti. Porque o Senhor é manso, porque o Senhor é suave, o seu jugo é leve. Deus, o Senhor é o amém. O Senhor nos dará o maná escondido. O Senhor é a testemunha fiel. O Senhor é o verdadeiro. O Senhor é o santo. E por isso que nós te glorificamos, te exaltamos. Abençoa a vida do teu povo. Abençoa a casa do teu povo. Nos livra de uma mornidão. Nos livra da mornidão de Laodiceia. Nos livra de viver uma vida indiferente. Uma vida em cima do muro. Nos ajuda a decidir-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Deus abençoe. Amém.